Olá, olá, amigos! Como é que vocês estão? Tudo bem com todos? O tema de hoje é um tema relacionado ao cliente. Falar de cliente é um grande desafio. Prospectar clientes já é um grande desafio. Vocês escutam bastante sobre o termo funil de vendas, ok? Funil de vendas na advocacia. E é muito importante, vocês já viram eu falando diversas vezes sobre funil de vendas na advocacia. Você vai imaginar, eu vou fazer um desenho aqui, né? Vou fazer um desenho, eu sou péssimo em desenho, tá, pessoal? Mas vamos imaginar um funil, né? Tô com uma fichinha, um funil, em que você, nesse funil, você tem várias partes, em que você coloca várias pessoas no topo desse funil. Imagina esses tracinhos aqui, ó. São várias pessoas que estão entrando no topo desse funil. Você tem um custo para atrair essas pessoas, que a gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente, o CAC, custo de aquisição do cliente. E aí você atrai essas pessoas, é o processo de atração, atrair através de conteúdo que não fira o seu código de ética, um e-book esclarecendo o direito das partes ou outro tipo de material qualquer. Você atrai essas pessoas, você nutre essas pessoas, é a nutrição dessas pessoas, você vai nutrindo essas pessoas com mais e mais conteúdo, tudo bem? E no final você busca converter. Basicamente essa é a ideia do funil. Você atrai, né? Você tem o processo de atração, depois você tem aqui, você nutre essas pessoas, que viram leads, elas viram leads. Quando você atrai, essa pessoa vai deixar, sei lá, um telefone, ela vai deixar um e-mail, né? Um telefone, um e-mail, e aí você vai nutrindo elas com conteúdo para você gerar essa conexão. O importante do funil é que você crie essa conexão com essas pessoas que estão entrando no topo do seu funil. Depois que você aí atrai, que você conquista essas pessoas, vem o processo de nutrição e finalmente você converte em uma venda, né? Em uma venda. Então, sei lá, entraram 100 pessoas no topo do funil, 5 pessoas foram convertidas em venda, por exemplo. Eu estou te dando aqui um número qualquer, mas é um número que é bem real. Agora, só que quando a gente fala de funil de vendas, é preciso que a gente fale de algo que está se destacando muito hoje no mundo do marketing, e o marketing está muito vinculado à advocacia, porque sem marketing, a advocacia ela não funciona. Eu sou um cara que sempre bato nessa tecla. Sem marketing, a advocacia ela não funciona. E não funciona mesmo, porque é como se você estivesse com a porta do seu escritório fechada. A porta do seu escritório está fechada quando você não possui um marketing jurídico de qualidade. Então, quando eu falo marketing, é marketing tudo, tá? O marketing digital, que engloba aí o marketing jurídico e por aí vai. Hoje o mundo se fala na técnica do flywell, ok? Que significa volante, flywell. Ele tem um pouco de diferença para o chamado funil de vendas que estávamos falando. Basicamente, o funil de vendas ele é um processo de atração e conversão. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Basicamente, o funil de vendas é um processo de atração e conversão. Você atrai e converte. Atrai, converte. Essa é a ideia do funil de vendas. O flywell, ele tem uma visão diferenciada do clássico funil de vendas. Qual é a visão diferenciada? Você atrai, você envolve e você encanta. Que eu falo que é o aê, ok? Que é o atrair, tá? O envolver, o envolvimento e o encantamento. Gente, olha só. Vamos pensar numa relação
heterossexual. Poder ser qualquer uma relação homossexual, tanto faz. Então, gente, é como se fosse, eu dei o exemplo de uma relação heterossexual, mas poderia ser uma relação homossexual, poderia ser qualquer tipo de relação. O que eu quero destacar para vocês é, quando você tem uma relação entre um homem e uma mulher, por exemplo, você atrai e quer converter, né? Você atrai e quer converter. Isso é uma relação rápida e espontânea, tá? Rápida e espontânea. Vamos lá. A gente tá numa linguagem adulta aqui. Vamos dizer que o cara tá lá na noitada, lá no tux, 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 tux. Aí vem uma mulher linda do outro lado e pum. Vai lá, fala lá umas palavras com a mulher curte, ela ri, dá aquele sorriso, rola uma bitoca, rola um beijo, o cara fala, eu quero mais. Claro que ele não vai falar isso abertamente, mas implicitamente ele quer mais. Vocês estão me entendendo, né? Então ele atrai para converter no que ele quer no final. E aí eu não preciso citar o que é, tá? Só que esse tipo de relação pode ser que não dure muito. Porque é um processo mais rápido. É um processo de atrair e converter. O flywheel, ele difere do funil de vendas justamente por isso. Porque ele não atrai e converte. Ele atrai, converte e encanta. E aí que se encaixa o processo do amor, da paixão, daquele encantamento que você cria por aquela pessoa. Você está encantada, você está encantado por aquela pessoa. O flywheel é isso. Você atrai o suposto cliente, envolve esse suposto cliente, converte esse cliente e encanta esse cliente. É o processo de encantamento. Quem faz isso muito bem é a Disney, pessoal. É a Disney. A Disney tem um processo de encantamento de clientes que é fenomenal e brutal, né? E aí, como o flywheel significa volante, essa técnica de marketing e, consequentemente, essa técnica de venda é como se fosse um giro, tá? O volante ele fica girando. Então, esse cliente que é atraído, envolvido, convertido e encantado, como está no processo do giro, ele acaba te trazendo mais e mais e mais clientes. Mais e mais e mais clientes. Cara, ele se torna um propagador dos seus serviços. Porque como ele está encantado por você, ele não para de propagar, ele não para de divulgar os seus serviços. Então, a diferença entre o clássico funil de vendas, que é o processo de atração e conversão, e eu fiz aquela analogia entre um homem e uma mulher numa noitada, ele atrai e quer converter logo, é diferente daquele processo que vai se tornar mais longo e muito mais produtivo, que é você atrair, envolver, encantar, converter e encantar. Porque o processo do encantamento é importante. Porque aquela situação, né? O que acontece depois que o cara vira cliente? Na advocacia, muitos advogados trabalham muito mal isso. Depois que a pessoa vira cliente, o cara é abandonado. Às vezes o advogado só vai encontrar esse cliente na audiência. E esse processo de encantamento, ele é rompido, ele é fraturado. Então você precisa ter esse processo de encantamento na reunião de fechamento do contrato. Você ali anota pontos importantes, depois para você falar com essa pessoa via WhatsApp, por exemplo, para você demonstrar que você está ali, que você está prestando um serviço que vai além daquilo que ele está acostumado ou pensa que é aquele serviço advocatício. Então, a gente sabe que nesse processo do flywheel, o cliente ele se autoalimenta. Quanto mais clientes você atrai, mais clientes vêm. Porque esse cliente que é autoalimentado, encantado, ele divulga os seus serviços para outra pessoa. Então, em vez de você implantar agora no seu escritório de advocacia o clássico funil de vendas, são termos trazidos pelo marketing e a gente utiliza uma parte estrangeira, né? O marketing expõe dessa forma. Só que o flywheel significa volante. A gente pode utilizar como a técnica do volante, se você quiser, a técnica do volante.
Então, assim, é bem por aí mesmo. Então, quando você fala sobre a técnica do flywheel para o clássico funil de vendas, a diferença é essa. No clássico funil de vendas, tá? Você tem o processo de atração e conversão. Eu te dei aquele exemplo da noitada, né? O cara tá lá na noitada, vê a mulher linda, ele vai lá, troca uma ideia com a mulher, dá umas bitocas e ele quer mais, ele quer converter. Vamos dizer abertamente aqui, o cara quer converter aquilo. Não quero que vocês encarem aqui como uma forma grosseira, nós estamos numa linguagem adulta aqui. Vamos dizer que o cara quer converter em sexo, por exemplo. Ele vai lá e quer converter em sexo. Mas o que adianta? De repente pode ser só uma noite. Pode ser só uma aventura. E isso às vezes não vai para frente. No processo do flywheel, ou como o Magno quer falar aqui, a técnica do volante, trazendo para o português, a gente tem o processo de atração, do envolvimento, da conversão e do encantamento. Porque depois que esse cara vira cliente, o que a gente faz? A gente busca sempre encantar, para que essa pessoa seja mantida no nosso escritório. E até aumentar o nosso LTV, que é o nosso Lifetime Value, que você é vender para pessoas que já fazem parte da sua carteira de clientes. E isso é muito importante, que é o olhar para dentro e não somente o olhar para fora. É você estar olhando para dentro e não somente olhando para fora. O processo de encantamento do cliente é muito importante. Como eu te disse, uma das empresas que mais fazem isso é a Disney, tá? É a Disney. E aí, um dos livros que eu mais gosto é o Método Disney na Advocacia, da Camila Berni, uma brilhante autora, é professora do seufuturo.com. Camila Berni tem um livro excelente sobre Disney na advocacia. Olha aí, advocacia corporativa, direito médico hospitalar, tributário empresarial. Quando a demanda aumenta, é melhor ser útil a ser perfeito. Olha, esse lance de perfeição, para mim, não combinou nunca muito bem, tá? É muito bom você ter um trabalho perfeito e é fundamental, essencial para que você ganhe cada vez mais negócios. Mas, assim, a utilidade, ela é fundamental e sempre muito boa. É combater a perfeição com a utilidade, concordo. Melhor ser objetivo a que fazer melhores peças. Eu gosto de objetividade nas peças, mas não significa que a objetividade perde qualidade na sua peça. Eu gosto de peças produtivas, contundentes e com extrema qualidade. Tá bom, gente? Então esse é um ponto importante para vocês. Queridos amigos, queridas amigas, então esse é um assunto maravilhoso. Funil de vendas, clássico funil de vendas versus a técnica do volante ou técnica do flywheel. Bom, hoje é o meu último dia para quem quer entrar na minha comunidade VIP de Direito Civil. Quem tiver interesse, entre em contato por direct comigo para que eu te mande aí o link da comunidade de Direito Civil do Sobral. Beijo para todos, muito obrigado aqui pela audiência, fiquem com Deus e tchau!